Eu quero expressar a minha alegria aqui de reencontrar os irmãos, de poder, mais uma noite de ceia do Senhor, nós podermos participarmos da mesa do Senhor e também reafirmarmos a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo e também entre irmãos. Porque a comunhão, só posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu tiver comunhão com você. Não tem como as pessoas falarem que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão uns com os outros. E aqui nós vemos que comunhão é essa, é estar juntos, é partilhar das mesmas coisas, dos mesmos alvos, da mesma missão que o Senhor Jesus nos deixou, e estar sempre pronto para servir, para ajudar, sempre compreender que sempre alguém necessita da nossa ajuda e na contrapartida nós também necessitamos da ajuda uns dos outros. Eu quero convidar você a acompanhar comigo um versículo da Palavra de Deus, quero que coloque no telão para nós, que é Mateus 10:32 apenas. Mateus 10:32 é um versículo que eu quero estar lendo com a igreja, que diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Aqui nós vemos uma palavra do Senhor Jesus dizendo: aquele que me confessar diante dos homens. O que seria isso, irmãos? Para trocar de miúdo, confessar. Confessar é reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Reconhecer que Ele é o Filho de Deus. E, além disso, obedecer os seus ensinamentos, os seus mandamentos e segui-lo. Então, o negar diante dos homens é não dar ouvido para a palavra de Deus, é não ouvir o seu chamado, não o reconhecer como Senhor e Salvador. Pode até conhecer, de ouvir falar de Jesus, mas não o conhece pessoalmente. E só vai ser justificado no céu, só vai entrar no reino de Deus aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e o obedecerem. Não adianta também só da boca para fora dizer que crê em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, porque isso é uma verdade que está registrado historicamente, comprovado, inclusive cientificamente comprovado, mas que não tiver comunhão íntima com Ele, não vai entrar no reino de Deus. Portanto, nessa noite, eu quero aqui falar rapidamente de uma outra passagem que está no Evangelho de João, capítulo 9. Não precisa você abrir a tua Bíblia, só vou ver alguns aqui trechos, que nós vemos que muitos tiveram oportunidade, irmãos, de confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui como homem ainda, e o negaram, não creram nele, duvidaram dele, e ainda, além de tudo, falaram mal, dizendo que ele não era um servo, ele era falso. Então, nós vemos, irmãos, que no capítulo 9 do Evangelho de João, tem uma passagem que Jesus curou um cego. Essa passagem no capítulo 9, ela começa no versículo 1, falar de um cego, que Jesus curou aquele cego que ele fez diferente de outros, que ele pegou a lama, a terra, misturou com saliva e passou nos olhos do cego, e o cego passou a enxergar. E o que aconteceu? Esse milagre foi um milagre maravilhoso, como todos os milagres que Jesus faz, é maravilhoso.
aquele cego vivia mendigando ali, tudo era conhecido daquelas pessoas ali naquela cidade. Só que o que aconteceu? Houve um grande alvoroço quando Jesus curou aquele homem. E muitos começaram a dizer, esse realmente é um profeta, esse realmente é um homem de Deus. Porém, estava ali, entre aquela multidão, estava os fariseus, que eram as autoridades eclesiásticas da época, que eram os religiosos, eram os intérpretes das Escrituras. E eles, então, estavam ali, começaram a duvidar, começaram a colocar dúvida na cura que tinha acontecido na vida daquele homem. Inclusive, chamaram os pais do cego e disseram, é o seu filho? Aquele que era cego e que agora está enxergando? E os pais, com medo deles, que eram líderes religiosos e eram vingativos, os pais falaram assim, nós só sabemos que ele é nosso filho e que ele era cego. Agora, como ele está enxergando, pergunte para ele mesmo, porque ele já tem idade suficiente para responder por si mesmo. Veja como o medo deles, irmãos, era tão grande, certo? O medo das pessoas, que as pessoas tinham, daquele sistema religioso. Porque todos que confessassem Jesus como Senhor das suas vidas, crescem nele, mesmo que os milagres estivessem acontecendo ali, e crescem nele, eram expulsos da sinagoga. E os pais daquele cego ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga. E o que aconteceu? Os fariseus continuaram reprovando. E aqui no capítulo 9, no versículo 13 em diante, o subtítulo aqui, esse microfone está falhando, né? Tem um subtítulo na minha Bíblia, NVI, que diz, no versículo 13, que os fariseus investigam a cura. Talvez na tua Bíblia não tenha esse subtítulo, mas no meu tem aqui. No versículo 13 diz assim, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é esse seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram, a idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Estava se referindo a Jesus Cristo.
Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhes fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Estes eram os fariseus, que eram as autoridades religiosas da época, que mandavam e desmandavam, né, naquela cidade, em tudo lá. Se as coisas não fossem do jeito que eles ensinavam, eles não aceitavam outros ensinamentos. E por isso que eles expulsaram esse homem, que ele era o testemunho vivo de que foi curado. Eu quero trazer uma reflexão baseada em tudo que nós falamos até agora, sobre, irmãos, os impedimentos que tem nos dias de hoje, como teve naquele tempo, que seriam os fariseus e outros, né, que não aceitavam de jeito nenhum que Jesus é o Filho de Deus, né, que os judeus não aceitaram, e que até mesmo vendo os milagres acontecendo, vendo que ele falava com autoridade, não só realizava os milagres, mas falava com autoridade, eles rejeitaram. Então, nos dias de hoje, existem pessoas que também ouvem falar de Jesus, presenciam milagres. Alguns até têm certeza que Jesus é o Filho de Deus, mas quando chega na hora H de se decidirem a servir ao Senhor, não conseguem, não se arriscam, não se curvam diante do senhorio de Jesus Cristo. E a primeira coisa, irmãos, que nos dias de hoje, como naquele tempo também tinha, vocês sabem que os fariseus, os saduceus e outros daquela época, os religiosos, eles não aceitavam por causa de uma coisa que temos em comum, não só naquele tempo, mas nos dias de hoje. A primeira coisa, o primeiro obstáculo que leva as pessoas a não receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, o orgulho. Eles eram orgulhosos e eles se achavam mais santos do que os outros, porque viu que eles consideraram o cego como um cego, que ele havia nascido pecador. Porque naquele tempo, quando nascia uma pessoa com deficiência física, era sinal de que o pai tinha pecado, que seus pais tinham pecado, ele próprio tinha pecado. Então era sinal de pecado. Qualquer deficiência na vida das pessoas naquele tempo era sinal de pecado. Só que Jesus deu uma resposta quando perguntaram quem pecou, foi os pais dele ou foi ele? E o Senhor Jesus falou que não, que aquilo era propósito para que a glória de Deus se manifestasse. Mas eles continuavam insistindo nisso. E eles então consideraram aquele homem como: esse é um pecador, já nasceu e viveu no pecado. Quem é você para que nos corrigir? Porque o cego, o ex-cego, né? Já não era mais cego nessa hora. O ex-cego confrontou eles.
e falou, se esse homem não é de Deus, como pode ele ter poder para me curar? Ele me curou, eu fui curado. E aí então, eles falaram, mas quem é você, pecador, para nos corrigir? E nos dias de hoje, irmãos, por orgulho, muitas vezes, nós não reconhecemos a graça de Deus por orgulho. Você já viu aquelas pessoas que não aceitam nada, um favor que você faz? Se você vai ajudar ele a fazer alguma coisa, ele fala, não precisa. Eu conheci pessoas assim, tive pessoas dessas na minha família, que se você falasse qualquer coisinha que ele entendesse, que você estava querendo ajudar ele de alguma maneira, ele era tão orgulhoso que ele já dizia, não quero, não preciso. E já ficava ofendido. Tem pessoas que se ofendem, irmãos. Tem pessoas que não são sinceras da sua miséria, da sua situação, né? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa deve estar contando para todo mundo o seu problema, lamentando. A Bíblia diz que nós devemos compartilhar com os santos as nossas necessidades. Nós temos que saber para quem. Pessoas que podem nos ajudar com oração, pessoas que podem nos dar um bom conselho. Eu não estou dizendo nesse sentido que você deve abrir a tua vida para os outros e tal. Mas você tem que entender que a nossa vida aqui nessa terra, ela é assim. As pessoas precisam de você e você precisa das pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Por mais que alguém diga assim, eu não preciso de ninguém. Tem o nariz empinado. Pode ter certeza que é um engano terrível e que esse engano, essa cegueira, é Satanás que coloca na mente das pessoas. E por isso tem um grande número de pessoas, uma multidão, que vai se perder, vai para o inferno, não vai entrar no reino de Deus, por causa do orgulho. Eu não preciso. Porque se eu tenho na minha mente que eu não preciso, irmão, de ninguém, eu não preciso de Deus. Porque você pode ver que as pessoas procuram todos os recursos possíveis, humanamente falando. Só vão lembrar de buscar em Deus depois que já se esgotou todas as possibilidades, humanamente falando. Isso aqui é comprovado. Eu já fui assim. Muitos são assim. Que procuram, eu vou dar um jeito. Eu fiz tudo isso antes de conhecer a Cristo. Eu fui buscar cura em feiticeiro, em macumbeira. Eu fui buscar cura para o meu filho num curandeiro que recebia guias, que era um tal de Dr. Fritz, que recebia, e eu fui enganado. Só que algo dentro de mim dizia assim, o dia que você buscar a Deus vai se resolver tudo. Mas eu não dava valor para aquela voz. Até que um dia eu dei, né, irmãos? Eu não vou testemunhar agora, mas um dia eu ouvi o Senhor falando comigo, através da palavra de Deus. E sou feliz por isso. Glória a Deus. Mas o que acontece, irmãos? Esta geração e as gerações que virão, elas serão cegas, porque nós não estamos culpando as pessoas. Você que está ouvindo essa mensagem, saiba que eu não estou culpando quem age dessa maneira. Eu estou aqui tecendo um fato, uma constatação de que realmente o ser humano é orgulhoso. Então, o orgulho impede o quê? A conversão de pessoas. Olha, irmãos, você fala de Jesus. Você testemunha do que Jesus tem feito. As pessoas vêm, até assistem cultos, são simpatizantes de Jesus, mas chega na hora, não querem confessar Jesus como Senhor de suas vidas. Porque não querem ter compromisso. Porque pensam, no fundo, pensam assim, eu não preciso. Eu vou dar um jeito na situação. Esse problema que eu estou passando vai ser resolvido através de um médico, através de um advogado, através de um psicólogo. Falando nisso, temos psicólogos aqui, né? Mas eu estudei psicologia meio ano. E valorizo muito.
Só que eu vi situações que o psicólogo não resolve, o pastor resolve melhor. Porque não depende do psicólogo e nem do próprio pastor. Depende de Deus mesmo. É ou não é, irmãos? Tem coisas que só Deus pode resolver. E se você falar com Ele, dizer para Ele, Senhor, eu fui até onde pude. Fui orgulhoso até agora. Mas agora eu dobro meus joelhos diante do Senhor e reconheço que eu preciso, eu dependo, Senhor, da tua ajuda. As pessoas, irmãos, eu era duro na queda. Eu tinha meus vícios no álcool. Eu tinha minha vida levada a breca, como diz o ditado, né? E quando chegou na hora, eu sabia, eu tinha algo no meu coração, eu via, pelo testemunho de pessoas, eu sabia que Jesus era Senhor e Salvador, e eu via que tinha pessoas que tinham uma vida diferente mesmo, eu sabia, me chamava a atenção. Mas eu não parava para olhar e para, tipo assim, levar a sério. Eu levava na brincadeira. Só que, irmãos, tem um dia que nós vamos ter que levar a sério. Graças a Deus que chegou um dia que eu levei a sério. Graças a Deus que você um dia levou a sério. Você recebeu o Senhor como Salvador da sua vida. E você passou a ser justificado e vai descansar no reino de Deus. Começa nesta vida aqui, irmão, já. Quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e nós obedecemos a sua palavra, vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós passamos a viver o reino de Deus aqui na terra. Porque lembra da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. É o reino de Deus que vem até nós. E ele entra dentro de nós. E nós passamos a viver a vida do alto. O que seria essa vida do alto? O nascer de novo, que a Bíblia diz. Tem muita gente, irmãos, que está na igreja e ele não nasceu do alto ainda. E agora, então, o segundo aspecto, o primeiro que eu falei agora, que esse obstáculo do orgulho é para aqueles que não conhecem Jesus e não querem porque não aceitam o favor de ninguém. Tem enraizado na sua mente que não precisa de ninguém, muito menos vai precisar de Deus. Vai fazer o que puder para não precisar dos outros e de Deus. Mas tem, agora eu quero falar aqueles que estão dentro da igreja e que também têm dificuldade de ser uma pessoa humilde, que reconheça que precisa do favor de Deus e dos irmãos. E é essa atitude que o Senhor Jesus quer de nós. Porque essa atitude, irmãos, de dependência nos leva à intimidade com o Pai. Quando nós achamos que somos independentes, não precisamos. Nós andamos por nós mesmos. Nós nos afastamos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos dependência total dele. Mas assim como teve religiosos daquele tempo, que eram os fariseus, tem os religiosos de hoje, que eles usam a religião como muleta. Eles acham que, confiando na religião, meramente na religião, eles não precisam avançar mais. Que basta eles cumprir aqueles rituais, aquelas agendas estipuladas semanalmente. Se eu vou no culto domingo, se estiver no culto na minha semana, eu não vou. Se eu vou um dia, no outro eu não vou. Tem que equilibrar, porque eu preciso também ter tempo para minha família. Como coisa que esse tempo, irmãos, do culto vai fazer falta. Como esse tempo é um tempo perdido, sendo que é o contrário, é um tempo de investimento. E que toda a família deve estar presente. Já pensou? Se todas as famílias daqueles que fazem parte dessa igreja estivessem aqui hoje, todos estavam sendo abençoados. Todos estavam sendo alimentados pela palavra de Deus. Porque esse é o alimento que o Senhor quer para nós. O que acontece? Aqueles que estão na igreja, eles ficam estagnados, o que tem esses sintomas de orgulho. Precisa abrir mão do orgulho.
E outra coisa, irmãos, muitas vezes as pessoas falam assim, nós temos que orar para quebrar esse orgulho, irmãos. Oração não quebra orgulho. Orgulho é prática. O Satanás, o demônio, os demônios e o império das trevas, eles usam o orgulho que está em você para tirar vantagem, para atrasar a bênção na tua vida, para atrasar o projeto de Deus na tua vida. Eles usam, mas na verdade, o orgulho é uma prática na nossa vida. O orgulho é nós que precisamos abrir mão dele. É nós abrir mão e dizer assim, eu reconheço que eu preciso de ajuda, que eu preciso caminhar, e para isso eu não estou conseguindo sozinho. Inclusive, irmão, nos tratamentos, né, nas terapias de dependente químico, enquanto ele não declarar que reconhece que ele é dependente, que ele precisa receber um tratamento, as clínicas não recebem, porque entendem que não vai adiantar. Porque se o próprio doente não entender que ele está doente, vai adiantar algum tratamento? Não. Nós temos que reconhecer que nós nascemos doentes, aplicando no mundo espiritual agora, que nós nascemos enraigado em nós orgulho, pecado. E nós precisamos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, foi gerado em nós uma nova criatura. E essa nova criatura, que é filho de Deus, essa nova criação que foi gerada em nós, ela tem que viver para Deus. Porque quando a Bíblia fala o nascer de novo, muitas pessoas não entendem. O nascer da água e do Espírito, o nascer da água é o nascer segundo a carne. Nascer do Espírito é nascer segundo Deus. Eu li algo muito interessante num livro que o autor diz, ele explica a respeito do nascer da água. É do ventre da mãe. Representa o nascimento natural, nascimento físico. Mas o nascimento espiritual não é por vontade de homem. O nascimento espiritual, uma nova criatura, é gerada de Deus para o homem. Porém, o homem tem que aceitar e receber essa nova vida. E tem que viver como tal. Porque não adianta também dizer, eu recebi a nova vida. E não viver como tal. Porque quem recebe a vida do alto é nova criatura em Deus. Foi gerado uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A pessoa tem desejo de viver o novo de Deus. Tem sede de Deus. Eu pergunto aqui, irmão. Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Nós já vamos terminar, irmãos. Eu sei que já começam aqui os olhares, né? Você não vai atrasar? Tá bom. Tá longe? Beleza. O segundo obstáculo, irmãos, que esse é para nós, para aqueles que servem a Deus. O segundo obstáculo é a justiça própria, né? Geralmente nós temos uma desculpa que nós somos melhores do que os outros. Ah, não, é o seguinte, eu tenho um coração tão bom. Ah, olha, eu só faço bondade, eu nunca causei mal nenhum para ninguém. Não matei, não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo, irmãos. Você já ouviu alguém falar isso? Você já falou? Eu também já falei. Por que será que eu estou sofrendo? Teve alguém que falou para mim, acho que joguei pedra na cruz, que eu estou sofrendo tanto. Falei, meu Deus, que coisa, né? As pessoas se vitimam e se colocam, né, num degrau a mais de santidade. Ah, porque aquele fulano, aquela pessoa ali, aquele ali é um pecador. Você sabia que tem gente que faz isso hoje? Eu não misturo com esse tipo de gente, não.
Pecador. Porque eu sou santo. Tem pessoas, irmãos, que ele não declara. Mas você sabe que na linguagem corporal as pessoas falam muito mais do que com a sua boca, né? A gente já entende na hora. Tem gente, irmãos, que tem o nariz empinado. Tem gente que acha que ele é o santão. Que ele é a pessoa mais justa que existe. Que tudo que ele faz está certo. Tudo que as pessoas forem falar para ele, ele arrebata. A última palavra tem que ser a dele. Você conhece alguém assim? Tem muita gente que é assim. A última palavra tem que ser. E quando acontece lá uma pisada na bola, para não reconhecer, começa a dar desculpa. Não, é que fulano fez isso. Por causa daquele fulano, é que eu acabei falhando. Viu, foi por causa de você. O marido que é assim, ele xinga a esposa. Viu, por tua culpa. Eu fiz aquilo que fiz lá, ó. Perdi estribeira naquela hora que não devia, por causa de você. Tem mulher que fala, eu também agi desse jeito porque você é culpado. Porque você não se mexe, homem. Às vezes não se mexe mesmo, né, irmão? Às vezes não se mexe, mulher. Às vezes não se mexe também. Mas nós temos que examinar, né, irmãos? A justiça própria, ela impede também, irmãos, de crescermos em maturidade na igreja. O orgulho e a justiça própria, ela nos impedem. Porque nós achamos, porque o que acontece? Vamos dizer assim, irmãos, vamos ser sinceros. Se eu acho, irmãos, que eu sou mais santo do que vocês, eu vou buscar Deus por quê? Porque eu já sou santo. Eu já estou num patamar acima de vocês. E eu não estou. Eu estou igual a vocês. Eu sou um ser normal, eu sou pessoa. Eu preciso buscar a Deus. Eu dependo de Deus. Eu preciso me humilhar na presença do Senhor. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Mais será requerido. Se Deus te deu uma responsabilidade no seu reino, porque todos nós temos responsabilidade, Deus vai cobrar de você, irmão. Deus vai cobrar de você, irmã. E qual que é essa missão que Deus deu para começar? A missão de ser mãe. Se você é mãe aqui, tem filhos, filhas, Deus já deu a missão para você cuidar dos teus filhos. Ser exemplo para os teus filhos. Se você é pai aqui, tem teus filhos, você precisa ser exemplo. Se você for fazer alguma coisa, porque você está triste, se sente para baixo, pense que você tem responsabilidade, você tem teus filhos. Tem muitas pessoas que são egoístas, irmãos, que por orgulho tiram a sua própria vida. Tem gente que para não buscar ajuda de alguém, se suicidam. Tiram a sua própria vida, esquecendo que tem filho, esquecendo que vai deixar esposa, pai, mãe. Muitas vezes, irmãos, nós temos circunstâncias na nossa vida que nós estamos numa situação, nós fazemos um círculo em volta de nós e só nós temos problema. Nós esquecemos que tem nossos filhos, que tem a nossa esposa, que tem as pessoas que estão olhando para nós. Temos liberdade, sim, irmãos, mas temos que buscar em Deus para ver quando é tempo de parar e de reconhecer que nós precisamos estar buscando em Deus o nosso porto seguro. Só em Deus nós encontramos. E por isso que Deus permite que nós cheguemos muitas vezes em situações difíceis, irmãos, para que a gente reconheça que nós somos dependentes do Senhor. Porque enquanto isso, se nós não passarmos por essas provações, muitas vezes, nós não aprendemos. Quantas pessoas não aprendem, irmãos, enquanto não tem uma experiência real na sua vida? O último obstáculo, e encerro a mensagem. Atividades religiosas e tradição.
Isso aí, irmãos, tem impedido que muitas pessoas cresçam nas suas vidas ministeriais, nas suas vidas como servo, que tenham intimidade maior com o Senhor, porque a tradição religiosa está arraigada na sua vida. E todos nós, que a maioria, não estou dizendo todos nós, mas a maioria de nós viemos da doutrina romana. Não vou falar mal da igreja, viu, irmãos? Estou falando historicamente. Nós aprendemos muitas coisas que não são bíblicas. Porque o entendimento da igreja romana é que se eu creio na Bíblia é porque a igreja manda eu crer. Ou seja, a igreja tem mais autoridade que a Bíblia. E para nós, cristãos, protestantes, para nós cristãos, é a Bíblia que tem autoridade e tudo que está abaixo, todas as outras coisas estão abaixo da Bíblia. A Bíblia tem autoridade máxima. Então, por isso que há confronto. Mas eu quero aqui dizer, irmãos, de uma maneira geral, que as atividades religiosas e tradições, elas fazem as pessoas parar no tempo. Você já ouviu aquela pessoa falar assim, que saudade daquele tempo, que nós éramos bem pouquinho. Falando da igreja. Era bem pouquinha gente. Mas nós éramos felizes naquele tempo. Não olha no dia de hoje a missão que nós temos. Tem uns que começam a ter saudade até o tempo que não era crente. Teve uma irmã que um dia eu cheguei para conversar com ela. Ela não está na igreja mais. É nossa amiga, mas falou assim, eu falei, o que você está tão triste? Ela disse assim, olha, hoje é o dia que eu amanheci até com inveja de freira. Porque as freiras são mais felizes do que qualquer... Não estou dizendo que a freira não é feliz, Mas as pessoas querem ser felizes no casamento. Quando eu me casar, vou ser feliz. A freira, daí, ela casou e não estava feliz, então estava com inveja da freira, que não é casada. Irmãos, quando a gente está frustrado, a gente fica com inveja mesmo, às vezes. E nós queremos dizer que a inveja é santa ainda, Estou com uma inveja santa daquele irmão lá. Não tem isso, irmãos? Não tem isso. Mas olha, eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Irmãos, vivam o novo de Deus na vida de vocês. Eis que tudo se fez novo. Mas depois que na caminhada muitas coisas aconteceu, que a minha vida foi lá embaixo. Esqueça esse lá embaixo. Comece páginas novas. Escrever. Pega um livro, pega os papéis em branco e comece a escrever de novo. Jesus não está interessado naquilo que passou na tua vida. Se você se arrependeu e pediu perdão, Jesus quer que você seja livre. Seja íntimo dele. Porque tudo isso, irmãos, que eu falei para vocês e muito mais, impedem de nós termos intimidade com o Senhor Jesus. E escute uma coisa que eu vou dizer para você muito séria. Só vai subir com o Senhor no arrebatamento quem tiver intimidade com Ele. Pessoas que não tiverem intimidade com Cristo, para começar, não vai aguentar a pressão. Não vai aguentar. Você quer realmente perseverar? Busque ter intimidade com o Senhor. Busque com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, desenvolva essa intimidade com o Senhor. Porque se você não desenvolver essa intimidade com o Senhor, de confiar inteiramente nele, de conversar com ele, de ser sincero com ele, de ver Deus como ele é, porque ele vê você como você é. Não se engane, Deus olha para você e vê exatamente como você é. E nós queremos fantasiar.
Nós queremos colocar aparatos na frente. Nós queremos colocar máscaras. Lembra do Batman, né, que tinha a sua identidade secreta? O Superman, né? O Superman só colocava um óculos, eu não sei como é que ninguém notava, só tirava o óculos. Né? Mas olha, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Diante de Deus não adianta ter máscaras. E eu quero convidar você nessa noite a olhar para Deus e ver da forma que Ele é. Deus, da forma que Ele é o quê? 3 vezes santo. Eu quero que você olhe para o Pai, o Filho e o Espírito Santo e veja com os olhos da fé que verdadeiramente eles são. Porque o Senhor está olhando para você e Ele está vendo quem realmente você é. Não se engane. Eu pergunto, você é dependente de Deus? Você tem um orgulho no teu coração? Você acha que você precisa de Deus e precisa dos irmãos, precisa uns dos outros? Que você precisa de pessoas? Que você precisa ter comunhão com Deus e com os irmãos? A resposta você vai ter. Você já está tendo. Vamos nos colocar em pé. O Ministério do Louvor vai estar subindo aqui, já vai estar entoando louvor. Mas eu quero fazer uma oração específica com você agora, sobre esta palavra, sobre a mensagem. Para que passamos a cear com o Senhor, com o nosso coração leve. Quero que você curve suas cabeças e medite naquilo que foi pregado nessa noite. Saiba que orgulhos são hábitos, práticas. Nós podemos interceder a Deus para Ele te ajudar a você abandonar. Mas você tem que decidir.